Bem, vamos ao nosso estudo. As crianças, você que está em casa, estamos tendo uma movimentação aqui, mas porque as crianças estão indo para as suas salas, como assim nós, os adultos, iremos daqui a pouco, se Deus permitir. Você que está em casa, sabe que daqui a pouco começarão as aulas e você não estará presente. Seria bom se o que te impede de estar aqui estivesse aqui. Eu sei que talvez tenha distância, tenha enfermidade ou oportunidade, mas você podendo, esteja presente. A presença é importante, a comunhão é importante, o nosso testemunho é importante, e o estudo, claro, é muito importante. Como eu li no início do culto, em João, capítulo 5, verso 39, eu vou convidá-los a abrir sua Bíblia lá, João, capítulo 5, verso 39, o Senhor Jesus diz assim aos fariseus: examinai as Escrituras, porque vós cuidai, vou ler de novo, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E aí, como eu já li o contexto, eu vou pular diretamente no verso 46, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Até aqui. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez eu oro agradecendo pela vida, pela oportunidade que temos de viver num país livre, onde nós podemos, Senhor Deus, pregar o Teu Evangelho. Não permita, Pai, que nós sejamos proibidos de fazer isso. Te peço que nos países onde isso tem sido proibido, que o Senhor tenha misericórdia e liberte aqueles irmãos para poderem ter esta liberdade. Peço que o Senhor nos dê sabedoria para aprender da Tua palavra, Senhor Deus, e aplicar em nossa vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar um novo estudo na escola dominical. Nós estudamos Gênesis no ano passado, o livro dos começos, nos relata a criação e a queda da humanidade pelo pecado. E esse foi o maior desastre do mundo, de todos os tempos. As consequências maiores de todos os tempos. Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, eu vou hoje para alguns textos, porque eu vou fazer algo temático hoje, tá bom? Então, você não precisa ir em todos, eu vou lendo, tá? Mas, só para você lembrar, em Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós vamos ver lá, nós vimos a queda lá em Gênesis 3, e aí você fica pensando, aí tem uma série de relatos lá, e nós vamos estudar agora dos patriarcas, vamos começar com Abraão, e vamos até os Juízes, nós vamos até lá. E o que nós temos que notar, o principal? Eu queria compartilhar com os irmãos hoje o fio, a direção que o Senhor Deus deu na Bíblia para a gente prestar atenção. Os detalhes que acontecem na Bíblia, que a gente tem que falar, por que está aqui? E o que direciona esse povo? Nós temos estudado comigo, pelo menos quando eu tenho pregado, eu tenho falado de João, do livro de João, já falei dos 7 sinais, agora estou falando dos 7 eu sou, que ele está falando. Então eu falei para vocês que João começa mostrando o que ele queria, que Jesus é o Deus encarnado, e termina assim. Gênesis e Apocalipse vai dar a mesma coisa, irmãos. Gênesis, até o que nós vamos estudar agora, é a mesma coisa. Qual é o maior problema? Vamos lá para o drama, o drama do mundo. Gênesis capítulo 3, verso 14, nós vamos chegar nos patriarcas já, mas eu quero falar com os irmãos em breve, ou brevemente, o que aconteceu. Você já sabe aqui, olha, verso 14 do capítulo 3 de Gênesis: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que todas as feras,
ou mais que toda e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Entre a semente tua, Satanás, e sua, da mulher. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás a semente da mulher, o calcanhar. Esse é o drama, o pecado, a razão por que nós sofremos, porque com o pecado nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Você sabe que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, então eles perderam a comunhão com Deus e a morte entrou no mundo. E aí, as duas coisas que eu queria lembrar. Primeiro, aqui, quando ele faz, e ele olha que ele dirige a serpente, a Satanás. Quando ele fala, vai ter a semente da mulher que vai te destruir. Esta semente, irmãos, ela é buscada em todo o Antigo Testamento. Todo. Nós, de sexta-feira, estudamos aqui o livro de Gênesis. Estamos estudando capítulo por capítulo e nós não vamos mudar, porque a gente lê livros inteiros, versículo por versículo. E eu tenho sempre repetido isso aos irmãos que fazem o estudo comigo de sexta-feira de manhã. Lembra sempre, a semente é o que importa. Tudo está em torno da semente. Abraão fala para o servo, vai buscar alguém lá para casar com meu filho Isaque, mas tem que ter a semente. Ele está preocupado com a semente. Todos estão buscando semente, porque essa semente, esse ser humano será o Messias. É isso que vai acontecer. Então, nós vamos aprender que tem a busca pela semente, e como se restaura a comunhão com Deus. Voltando ao pecado aqui, no capítulo 3, onde nós estamos, você está aí, quando eles comem do fruto proibido, Adão e Eva, no capítulo 3, verso 7, diz assim, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram, olha, lembra aqui, cozer com S, hein? Não é com Z, com Z seria costurar, com S, seria cozinhar, com S é costurar. Eles costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, o que a gente vê? Tinha o pecado, e olha as lições que vão percorrer a Bíblia inteira até Apocalipse. Eles pegam e fazem aventais, e o que acontece? Eles querem cobrir a vergonha do pecado. Uma obra deles, feita com a natureza, ótimo, eles fizeram. E o que acontece? Deus fala, não serve. Tem que prestar atenção nesse detalhe, hein? Não serve. O que Deus faz? Se você for no capítulo 3 mesmo, verso 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, nós vemos aqui o seguinte, a verdade que nós temos aqui. Olha, não tem como você, com suas obras, cobrir as consequências do pecado. Isso é importantíssimo você notar esse detalhe. Você que talvez não tenha destreza na Bíblia, quando a gente prega aqui, eu tenho falado com o pastor Neil, com o pastor Ricardo, às vezes a gente imagina pessoas que estão como nós na igreja há 30 anos, tem uns há 40 anos aqui. A gente fala, isso aqui nós já vimos. Aí a pergunta é, há quanto tempo nós vimos? 15 anos. 15 anos atrás. Olha, vocês jovens, o problema de a gente ficar mais velho é que o tempo fica, não, parece que foi ontem, não, faz 15 anos. E você está ficando velho também, hein? Você quer ver? A pandemia, não parece que foi ontem? 5 anos, hein? 5 anos, hein? Foi em março de 2020. Vai fazer 5 anos. Parece que foi ontem. Nós ainda estamos falando da pandemia. Está vendo como está ficando velho? Parece que foi ontem, mas não foi. Faz tempo. Então, você tem que lembrar isso. Isso é uma coisa que nós temos que lembrar. Você que é mais novo, eu volto. Então, o que tem? Você tem que aprender aqui. Não adianta você buscar cobrir as consequências do pecado por suas próprias obras. Não funciona. Por melhor que seja o seu avental de boas obras, de honestidade, de bom marido, todos esses não servem.
Isso é uma consequência. Nós vamos cobrir nossa nudez. Mas não dá para você fazer o avental. O Senhor Deus fez o avental. E Ele falou, é este que serve. Só tinha um problema nesse daqui. Para Adão e Eva, eles não podiam fazer. Porque não passava pela cabeça deles matar um animal. A morte ainda não passava isso pela cabeça deles. Então o Senhor coloca uma realidade cruel. A morte é necessária para restaurar a vida. É bem complexo você pensar num mundo, vou usar aqui, né, o termo, mas, me perdoa, não, um mundo de Nutella, né? Não pode matar o bicho, né? Não mata o bichinho, não mata a baratinha, deixa ela passear, não mata o rato, ele também está com fome, vai nessa. Deus falou, tem que matar os bichos aí sim. Então, ele tinha que matar. E ele mata e ele faz túnica. Então, nós começamos a ver que entra aí o sacrifício. E isso, irmãos, vai permear. Você vai ver sempre sacrifício. Sempre sacrifício. Por que que sempre tem sacrifício? Olha como isso ficou claro na mente deles. Ficou bem claro. Quando Caim e Abel são os filhos de Adão e Eva, fora do Éden já. O que Abel faz? Se você está em Gênesis 3, vamos para Gênesis 4. Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, você viu que tinha que ter um sacrifício. Esse fio duplo aqui, vocês da eletricidade, aí, aqueles fios duplos lá que você compra lá, esse fio duplo, você vai ter que pensar nele em todo o Antigo Testamento, que nós vamos do patriarca aos juízes, e quando entrarmos nos reis, sempre vai ter isso, a semente, o sacrifício juntos. Tão importante que nós vamos ver reis que tentaram oferecer algum sacrifício no altar e foram recusados. Tinha que ser a pessoa certa. E aí nós começamos a aprender. Nós vamos chegar, sabe aonde? No Novo Testamento. Tudo aquilo, por isso que Cristo fala, olha o Antigo Testamento. Está escrito de mim, você tem que prestar atenção. Então, o estudo que nós vamos ter na escola dominical este ano é tão importante como foi do ano passado de Gênesis. Então, você não perca as aulas. Nós vamos estudar isso. Professores que estão me ouvindo agora, lembrem, se puderem, sempre ressaltem isso. Quando você vê os patriarcas lá, olha, ele está andando, ele não quer ir para lá, ele quer vir para cá, ele quer escolher a esposa, não serve essa, serve aquela. Sempre ele está buscando o sacrifício e a semente para restaurar a comunhão. Essa era a ideia. Bom, depois disso eu vou passar brevemente no que vai acontecer antes de chegar nos patriarcas, antes de chegar propriamente dito que é Abraão. Depois dessa fase de Adão, você tem uma série de genealogias, e aí vem o dilúvio. A humanidade, ela chega assim no ápice da sua maldade. E Deus resolve destruir tudo. Por que ele não começou de novo? Era mais fácil ele começar de novo. Destrói tudo e recomeça. Mas tinha uma promessa, Deus não pode negar-se a si mesmo. Tinha que ter uma semente. E esta semente passaria por uma família, nós vamos ver depois, mas Noé. Ele encontra Noé, ou ele separa Noé. Noé é o que continuará a semente. Vamos lá ver o que acontece, olha. Deixa eu ir aqui. Noé. Eu vou lá para Gênesis 8. Você está comigo aí, vamos lá. Estamos chegando nos patriarcas já, hein? Não. Peraí. Melhor, eu vou. Fica no 8 comigo aí. Pode ficar no 8, vai. Eu quero só lhe falar aqui. Noé é escolhido, eu vou pular, não é o assunto de hoje. Noé é escolhido, Noé é salvo do dilúvio, você sabe a história, nós já estudamos o ano passado isso, então não vou repetir. Mas quando ele sai. Quando Noé sai da arca, irmãos, vamos lembrar,
a semente está preservada. Noé não é descendente de Caim. Tem que prestar atenção nisso. A descendência dele não é de Caim, é de Sete. Então, isso é bem importante você notar. Por que não foi um filho de Caim? Não podia ser um filho de Caim? Não. Por quê? Porque a semente está sendo buscada. E quando ele sai da arca, qual a primeira coisa que ele faz? Gênesis, como eu falei, 8, verso 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Lembra que quando entrou na arca, nós estudamos, entraram 7 casais limpos de animais, porque ia fazer o sacrifício. Mas, por que teve que escolher 7? Porque o sacrifício é importante. Por que tinha que salvar uma família? Porque a semente é importante. Então, lembra disso. Olha, se você lembrar disso, eu vou entrar aqui na área do pastor Neil. Pastor Neil, se as pessoas lá em física não souberem as 4 operações, mais, menos, dividir, multiplicar, eles vão sofrer. Porque, olha, você tem que voltar de vez em quando e falar, olha, sabe aquelas equações, você sabe fazer conta demais? Não, então não vai dar certo a equação. É o principal, é a mesma coisa. Se você não prestar atenção na semente e no sacrifício, a Bíblia não fará sentido para você. Tem que fazer sentido. Então, ele vem e o que ele faz? É a semente que está vindo, a linhagem Noé, e pega e faz o sacrifício. O que acontece depois do dilúvio? Claro, o ser humano, ele sempre quer afastar-se e esconder-se de Deus. Cada um tem o seu jeito, tem as suas justificativas. Eu estou cansado, eu estou trabalhando, cada um tem suas justificativas. Mas nossa tendência, e eu quero te avisar isso, a nossa tendência é nos esconder de Deus. Por quê? Porque o Senhor Deus é puro. E nós somos como Adão e Eva, nós queremos nos esconder. Então, o ser humano, ele quer se fortalecer. E qual a forma que o ser humano quer fortalecer? Não quero Deus do meu lado. Porque Deus do meu lado, eu tenho um padrão errado, um padrão muito puro. E eu não consigo chegar. E eu não quero chegar. Eu quero vencer. Eu quero ser o melhor. Só que diante de Deus, eu nunca serei o melhor. Porque o Senhor Deus tem o padrão dele. Quando ele chega para mim e diz assim, olha, se você quer ser o maior, seja o menor, para mim é difícil. O meu padrão é o meritocracia. Eu quero ser o melhor porque eu faço mais bem feito. E o padrão de Deus, não. O melhor é aquele que eu escolho. E aí você não se conforma. Como que aquele homem foi um depravado, deturpado, um bêbado, chega no fim da vida, se converte e vai para o céu? É injusto. É injusto se você pensar nas suas obras. É justo se você pensar no sacrifício de Cristo. Então, veja como o seu parâmetro muda. Seu parâmetro muda. Vocês jovens aí que querem um celular mais novo. Os jovens, todo mundo vai velho, desculpa. Vocês não entendem? Todo mundo quer. Irmãos, a gente tinha telefone, olha. Irmão Genésio, me perdoe aqui. Sabe como o irmão Genésio já foi o mais rico dessa igreja? Porque ele é o único que tinha telefone. Não foi? Me perdoe, mas foi verdade, irmãos. A gente queria ligar com Vila São José, ligava para a casa do irmão Genésio. Era o único que tinha telefone, ninguém tinha. Porque não era como hoje, que você vai na loja e sai comprando. Você se inscrevia, ficava na fila, o pessoal dormia 3 noites para conseguir um telefone. Quando abriu o plano de expansão. Você não sabe o que é isso? Põe no ChatGPT que você vai descobrir. Mas, enfim, o homem, ele quer ser o melhor, e não foi diferente em nenhuma época da humanidade. Lembra qual foi? Como que Satanás consegue enganar Eva? Quando vocês comerem do fruto, os seus olhos vão se abrir, e vocês vão ser como Deus. Essa busca, irmão, é constante, é a causa que nos levou ao pecado, e é a causa que continua no meu e no seu coração. Por isso que nós temos que nos policiar. E o que acontece em Gênesis capítulo 11,
No verso 1, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, era o povo, né? Acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Queremos ser bons sem Deus. Deus não gosta de novo. Ele fala, não funciona isso. E o que ele faz? Ele esparrama. Ele não destrói a torre. Ele confunde as línguas. O homem é capaz de construir torre, mas ele confunde a língua. Porque se destruísse a torre voltaria a ser construída. Mas daí o que Deus faz? No versos 8 e 9... Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Ponto. Acabou. E aí você pode falar, está vendo, pastor, estou vendo isso daí, olha, que legal, já vi sacrifício, já vi, mas o pastor parou de falar da semente? Cadê a semente nessa história aí? Onde acontece? Cadê? Nós estudamos Gênesis, e cadê a busca da semente? Aí nós vamos ter que dar um pulão agora, um salto para o Novo Testamento. Nós vamos chegar em Abraão, hein? Espera aí. Mas eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 3. Em Lucas capítulo 3, a partir do verso 3, vai falar da genealogia de Cristo. Irmão, o que é genealogia? É o estudo do da ascendência e descendência, né? Árvore genealógica é isso. Você pega seus pais, seus avós, e aí bisavós, trisavós, e aí vai subindo, essa é a história da árvore genealógica. Mas eu vou chegar só em Abraão, porque é o período que como aqui Lucas, ele relata a genealogia de trás para diante, do mais novo para o mais velho, eu vou lá para o começo. Lucas capítulo 3, verso 34. Ele começa falando de Judá. Ele está indo para trás, hein? Nasceu. Judá nasceu de Jacó, Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, Abraão de Terá, Terá de Nacor, Nacor de Seruque, Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Éber, e Éber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, Enoque é aquele que andava com Deus, e Enoque de Jarete, e Jarete de Maleleel, e Maleleel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Aí quando você for ler, agora nós não vamos ter, porque vamos ainda dos patriarcas até juízes, não vai ter muita genealogia. Mas nós vamos ter muita genealogia na Bíblia. E eu sei que, ler crônicas, irmão, é terrível ler crônicas. Aquele negócio quando começa, aquele filho de filho. Por exemplo, olha, pastor, sabe quem foi Jarete? Não sei. Sei quem é. Seruque, também não. Eu só sei que eu não quero meu filho com o nome desse aqui, que é muito ruim, né? Embora agora está nos nomes aí que está mais, esse aqui está bonitinho. Mas esses nomes aqui falam... Pastor, esses nomes aqui aparecem por quê? O que eles fizeram de importante no Novo Testamento para terem a honra de estar o seu nome escrito aqui? Ele tinha que ter uma linhagem própria, tinha outros povos, irmãos, mas tinha que ser daquele povo. Embora ele morasse ali na Caldeia, né, na Babilônia, ali em Ur dos caldeus, mas ele tinha a semente, ele tinha a promessa, era nele que iria continuar essa busca da semente. E o que acontece?
Deus chega para ele e diz assim: olha, Abraão, você vai ter um filho. Mas eu sou velho. E a minha esposa, Sara, ela é estéril. Eu falo, tá bom, mas você vai ter um filho. E passa ano, passa ano, passa ano. Passa décadas, 2 décadas e meia, e não nasce o filho. O que acontece? Sara chama Abraão e fala: olha, Abraão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um avental de folha de figueira. O que você faz? Olha, eu não posso ter filho. E aí, irmãs, não vamos pensar em traição, em ciúme, porque era outra, os homens lá eram polígamos, então não dá para a gente pensar como eles pensavam. Ela fala: você vai ter relação com a minha escrava Agar, a escrava é minha, e nós vamos ter um filho e nós cumprimos a promessa de Deus. Resolvido, Abraão. Eles fazem isso, Deus chega para Abraão: Abraão, esse menino aí, então, promessa cumprida. Ele, não está desse jeito na Bíblia, tá? Fala, não. Qualquer avental cobriria a nudez? Sim. Mas a nudez do pecado, avental de folha de figueira não servia. Avental feito por mão de homens não servia. Tinha que ser um avental feito por Deus com a ideia divina. Ismael seria um povo, e os árabes são descendentes de Ismael, mas não seria ele a promessa, porque ele era o avental de folha de figueira. Deus falou: não, esse filho tem que ser feito por mão divina, não pode ser a sua ideia, mas a minha ideia. Então Deus faz algo que seria impossível, quanto mais naquela época. Hoje, irmãos, a gente tem aí um país desenvolvendo útero de máquina. Não sei se vai funcionar, mas o ser humano é tão doido capaz de fazer um negócio desse. Mas vamos pensar que estamos aqui 4.000 anos atrás, irmãos. Seguinte, você vai ficar... a Sara vai ter um filho. A ideia, quando Deus fala, olha, daqui a 9 meses vai ter um filho. Não, até Sara. Abraão, que é o pai da fé, falou: não, esse negócio aqui não dá, senhor. Aí já é ter muita fé. Vamos lá para Gênesis 18? Gênesis capítulo 18, verso 10. E disse o anjo, dizendo para Abraão: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade, eu darei luz ainda? Na verdade, darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Irmãos, aí nós temos que parar e pensar. Repito, Ismael era o avental de folha. Ismael era aquele que eles tinham dado a solução do problema. E Deus falou: não serve. Quando você e eu queremos resolver as coisas na nossa força, avental de folha de figueira não resolve. Tem que depender de Cristo. Olha, você que nunca aceitou Cristo, nunca declarou Cristo como seu Salvador, não adianta você dizer: um dia eu creio. Não, peça a Deus para Ele tocar no seu coração. Você que está fora da igreja: um dia eu já estudei, um dia eu volto. Irmão, deixa Deus te trazer. Sabe qual é o problema desse um dia eu volto? Você não volta. Um dia você será arrastado de volta. Porque as coisas de Deus são feitas por Deus, não são feitas por nós. Deus é quem faz. Deus é que fez o avental.
de pele. Deus é Ele quem tinha que fazer com que Sara e Abraão tivessem um filho. Não bastava dar o jeitinho, não tinha jeito. Jesus não pode ser um homem normal que, depois de algum tempo, como alguns creem, ele foi batizado e o Espírito entrou nele. Não, irmãos, ele já tem que ter sido obra do Espírito Santo. Ele não pode ser filho de José e de Maria. Por isso que lá em Lucas vai dizer, e José, pai de Jesus, como se dizia. Mas ele não era o pai, porque não servia. Não servia, tinha que ser feito por Deus. E aí, quando você vai andando neste dueto, eu vou chamar assim, né? Sacrifício e semente. As coisas vão casando. Tem coisas, irmãos, que só tem sentido se elas forem do jeito que Deus fez. E aí eu vou falar com você em alguns assuntos da sua vida. Eu aceitei Cristo. Estou salvo. Não posso duvidar. Não preciso ir para a igreja. Olha, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Porque se Deus deixou registrado a igreja, é porque ela tem importância, senão ele não diria. Se ele disse que a igreja é a noiva de Cristo, ele não está dizendo aquela noiva bonitinha de branco que vai no altar, não. Ele está dizendo daquela que é uma só carne. Assim como o meu casamento, só tem razão se for uma só carne. Eu sei que nos casamentos que eu tenho visto aí nas sociedades ditas mais modernas, as pessoas se casam, cada um mora na sua casa. Não, pode chamar de casamento o que você quiser isso. Pode chamar de casamento. Mas até a palavra, né? Casamento vem realmente de casa, de morar, né? Não tem razão, mas tudo bem. Então, ó, não tente dar o seu jeitinho. Vou brincar com você, meu irmão, minha irmã. Não dê uma de Sara. Não vai fazer nas coisas. Fala, não, isso aqui depois, olha, tá vendo, Deus, eu cumpri. Vai na Bíblia. Porque senão fala, não serve. Não vai fazer folha de figueira, de avental, porque Deus vai falar, não serve. Semente e sacrifício. Tudo por quê? Para restaurar aquela primeira comunhão que Adão pecou. E aí, o que nós temos que pensar? Quando você vai no Novo Testamento, você vai ver lá em Apocalipse, eu não vou chegar lá. Você vai ver em Apocalipse, Jesus vencendo Satanás. É a semente da mulher esmagando a cabeça da serpente. Só que eu não vou olhar para esse lado, eu vou olhar para o outro lado. Para a restauração. Eu não estou interessado num filme de guerra destruída. Eu estou interessado num filme de paz, onde ela é destruída para que a paz reine. E aí eu vou terminar lá em Efésios. Aí você pode ir comigo, por favor, em Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Sou brasileiro, pelo meu sobrenome eu devo ser descendente de português, história de um povo bárbaro. Não sou judeu, não tenho nada a ver com judeu. Nada. Então, eu não faço parte da semente. Verdade, não faço parte da semente. Só que quando Cristo vem, a gente tem que voltar para o patriarca, que você vai estudar, talvez hoje, provavelmente começa hoje com Abraão. Quando ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o apóstolo Paulo lembra a nós, gentios. Capítulo 2, verso 11 de Efésios. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne.
chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Eu não posso entrar numa sinagoga, não sou judeu. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Eu, separados da comunidade de Israel. Eu, e estranho às alianças da promessa. Eu nem sabia que tinha. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu tinha um Deus, mas não servia. Eu tinha um Deus que usava avental de folha de figueira. Não servia. Mas agora, em Cristo, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Eu. E você. Nota esse versículo. Nós, pelo sangue de Cristo. O que é isso? Irmãos, olha. Sacrifício e semente. Sangue de Cristo. Aquele que foi sacrificado, que era a própria semente da mulher. Isso vai direcionar a gente. Porque Ele é a nossa paz. E o qual, de ambos os povos, fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isso é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E aí vamos lembrar da mensagem do pastor Neil, de quarta-feira. O que é seita? Tudo aquilo que põe alguma coisa a mais do que Cristo. Cristo é suficiente. Acabou, eu não tenho mais que seguir. Não preciso de guardar sábado, não preciso de parar de comer carne de porco ou qualquer coisa, não preciso, porque Cristo é suficiente. E pela cruz, o sacrifício da semente, reconciliar ambos com Deus em um corpo, é isso que toda a humanidade procurou, matando com ela as inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, eu, e aos que estavam perto, aos judeus. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. É isso que você é. Se você tem Cristo, é isso que você é. E veja por que você é, por causa disso. Então agora, professores, alunos, vamos pensar. Vamos dar Abraão, buscando a semente, fazendo sacrifício. Vamos buscar Ismael, vamos dar Ismael, buscando a semente, fazendo sacrifício. Até encontrar Jesus Cristo, que é a semente sacrificada e que nos restaura aos tempos antes do pecado. Boa aula para você. Espero, esse será o nosso direcionamento, certo, pastor Ricardo? O direcionamento deste ano, pelo menos desse semestre, é isso. Nós vamos até Juízes, sempre lembrando que às vezes tem uma história de um pessoal, por que essa história está aqui? Não sei o que esse homem faz aqui, nem deu exemplo bom. Tem uma semente, tem um sacrifício. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã, nós te louvamos por ela e pedimos ao Pai que nos abençoe para que tenhamos clareza no nosso estudo. Nós queremos aprender a Tua palavra, dê sabedoria a professores e alunos, toque nos nossos corações para que possamos compreender a Tua perfeita, boa e agradável vontade. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, nós estamos encerrando, mas te convido, hein? Domingo que vem, venha assistir a aula com a gente. Deus abençoe. Boa aula, irmãos.